Bom dia, bom dia. Live de prosperidade. Agora, 7h01. 7h01, vamos falar de prosperidade. O que que é isso? O que que significa ser próspero? O que que a gente faz que atrapalha a gente de ser próspero? Não é uma live de coaching, é uma live de macumba. Vou falar tudo isso voltado para o campo espiritual, né, para o campo energético, consciencial, enfim. E, claro, de macumba também, né? Que a gente vai ter um momento, né, em algum momento da live, mais pro final, que eu vou ensinar a gente a fazer uma ativação do nosso Ori para a gente poder se sintonizar com o fluxo da prosperidade. Porque isso é um fluxo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já tomaram café? Passei o meu agora, aqui na prensa. Eu adoro café, sou do time experimentar café. E aí, esse daqui é um tipo moca, né, que é bom fazer na prensa francesa. É muito gostoso. E eu tô falando do meu café porque isso também é prosperidade. Para mim, né? Então, eu tava dando um tempinho pro pessoal entrar, mas vamos começar no assunto. A live, ela fica gravada e aí depois, quando eu receber a gravação, eu disponibilizo um dia. Então, primeiro ponto, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou Tamires, né? Sou dirigente espiritual, sou sacerdotisa do Templo Espiritualista Sete Candeias. É um templo dirigido, né, espiritualmente por uma baiana. Então é um templo muito voltado para ancestralidade, né? Para o contato com ancestralidade, reconexão, resgate ancestral e, sim, para muita macumba, né? Porque quem conhece, quem é da Umbanda, né, uma roda de sagrado feminino daqui a 2 dias, domingo, né? Então, na verdade, é espiritualista porque a gente não fica limitado, né, a uma caixinha só. Até porque a própria Umbanda, ela é muito sincrética, né? Ela é bem universalista e às vezes quando a gente acaba ficando muito numa caixinha, a gente não enxerga o todo, né? Então, é muito voltado para esse resgate ancestral. Então, a gente vai trabalhar muito com comida de santo, né? O próprio desenvolvimento mediúnico vai ser feito em cozinha de terreiro, para ter aquele resgate, né, de como era feito, como sempre foi feito na Umbanda, né? E aí acabou se perdendo um pouco. Mas vamos deixar de falar desses assuntos, falar de mim, falar do terreiro e falar de prosperidade, né, de macumba, de dinheiro, que é para isso que vocês estão aqui. Bom, primeiro ponto, né, o que vem a ser isso, prosperidade, né, essa palavra que muitos falam, esse fluxo, né, que a gente vive vendo por aí, pessoas falando, dê 3 pulinhos, vire cambalhota que você vai ser próspero, ou vá por esse caminho que você vai ser próspero, acenda uma vela, tal dia, tal hora que você vai ser próspero. E assim, na boa, não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Prosperidade não tem nada a ver com acender vela, não tem nada a ver com, sei lá, ir na porta do banco que mais movimenta dinheiro, arriar um padê e aí você vai ser próspero. Não. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, o que é prosperidade, né, propriamente dito?
vamos dizer assim, a definição mais pura, né, e simples do conceito de prosperidade é ser feliz. Ponto. Ah, é só isso, então já pode encerrar a live por aqui? Então, não é tão simples assim. E tem muito mais coisa para se aprofundar quando a gente fala nesse tema de ser feliz. O que isso significa de verdade? Porque às vezes você acha que sabe, ou acha que é feliz, ou acha que é muito próspero, e na verdade você pode ser até próspero, mas às vezes em um campo da vida só. Né? A gente tem vários campos da vida. Não adianta você ter dinheiro só, né, ter uma conta bancária ok e dizer que é próspero por causa disso. E aí você tem uma conta bancária ok, viaja, etc., né, gasta seu dinheiro como você quiser, eu sou próspero. Mas aí não tem prosperidade no campo da fé, não tem prosperidade no campo do amor, não tem prosperidade no campo do conhecimento. E o que é isso então, né? Vamos definir mais profundamente. Então eu falei que ser próspero ou ter prosperidade é um sinônimo de você ser feliz. O que isso significa? É de você ser verdadeiro, é de você ser inteiro, é de você ser você. Doa quem doer, não importa quem não vai gostar disso. É por isso que eu falei no começo da live que eu tá aqui, né, tomando o meu cafezinho, gourmet, artesanal, feito por mim numa prensa francesa. Saiu quentinho agora. Tá cheiroso, tá gostoso pra caramba. Isso é prosperidade. Pra mim. O conceito de prosperidade, na verdade, ele é muito personalizado. É por pessoa. A minha prosperidade significa X coisas. A de vocês que tá vendo, Y coisas. Então, por isso que eu falei que não adianta você acender vela, arrear um padeiro, dar 3 pulos e cambalhota que vai ser próspero. Então, vamos lá. A prosperidade, ela atua em vários campos da vida. Vou dar alguns exemplos, né? A prosperidade no campo espiritual, por exemplo, né? Espiritual. O que é ser próspero no campo espiritual? Você vivencia, você se entrega, você consegue ser você mesmo, né, e fazer com amor as coisas da religião que você ama, de forma aberta, né, sem ter medo de, por exemplo, estar saindo do seu terreiro, teve um ritual de amacia ou de lavagem de cabeça, né, que a gente tem que ficar com a cobertura de cabeça e ir para casa, e aí você fica com medo de quem vai me ver com amacia na cabeça, vão dizer que eu sou macumbeiro. Meu irmão, né, eu entendo que se você está num terreiro fazendo amacia, que é um ritual fechado, né, mais profundo, é porque no mínimo você é simpatizante da Umbanda, né, para não dizer que é macumbeiro mesmo, raiz. Então, e qual é o problema de verem o paninho na cabeça? Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Pô, nada contra os espíritas, mas você é macumbeiro. Você não é espírita, você é umbandista, tem pular 7 ondinhas, até porque isso daí católico faz, mas é tudo coisa de macumba. Então você ter uma prosperidade no campo espiritual é você ser feliz e inteiro na sua religião e ter orgulho disso, pô. Qual é a sua religião? Eu sou umbandista. Ou sou candomblessista. Não é ter medo, né? Quando a gente... e eu vou falar sobre o conceito de coragem, porque a prosperidade está muito ligada a isso. E para quem não sabe, prosperidade é esse fluxo, né? Essa energia, ele tem... essa energia tem guardiões, né? Que estão ali, como, mal comparando, é como se fosse... Agora, hoje em dia, não é mais tanto assim, mas quando estourou esse negócio de Black Friday, não sei se vocês lembram, as lojas anunciavam, tal dia, Black Friday. Aí ia uma galera para frente das lojas, assim, essas lojas mais famosas de eletrônicos, etc. E aí, quando ia dar próximo do horário da loja fechar, tinha que ficar um monte de segurança e os funcionários fazendo barreira na Black Friday, na loja, porque quando abria era uma enxurrada louca de gente querendo entrar. Tipo o aniversário Guanabara, para quem não é carioca não vai entender muito, mas aniversário Guanabara a gente sabe como é que funciona. Então imagina que esses
que estão contendo ali o fluxo, né, para impedir essa enxurrada de pessoas para passar para o outro lado, são os guardiões da prosperidade. Então, assim, todo mundo quer ser próspero, mas nem todo mundo pode ser. Nem todo mundo tem permissão para ser próspero. Você sabia disso? Já tinha visto por esse lado? Já tinha ouvido, né, isso? Então, assim, eu quero ser próspero em todos os sentidos da vida, óbvio, todo mundo quer, você quer ver. Ó, a Andréia Barbosa, que entrou agora na live, quer ser próspera também. Todo mundo quer ser próspero. Escreve aqui alguém que diz que não quer ser próspero. Olha, não tem interesse não, eu tô ok, não quero ser próspero. Digita aí se você não quer ser próspero. Não existe isso. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter prosperidade, todo mundo quer, enfim, ter dinheiro, ter felicidade, ter as coisas. Mas será que você pode ter? Será que esses guardiões lá das portas que eu falei vão abrir os portais, liberar o fluxo da prosperidade para você se conectar com esse fluxo e ser próspero? Então é a questão. Muitas pessoas querem ser, mas nem todo mundo pode, ou nem todo mundo merece ser próspero. Existe uma série de caminhos, vamos dizer assim, né? Processos é melhor. Existe uma série de processos que a gente precisa passar para receber a permissão ou receber o fluxo da prosperidade. E esses processos, eles são em alguns campos da vida, né? Espiritual é um deles. Tem alguns processos que precisam acontecer no seu campo emocional, tem alguns processos que precisam acontecer no seu campo mental, tem alguns processos que precisam acontecer no seu campo material. Então, quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil de você se conectar e receber o fluxo prosperador. Mesmo assim, não é entendendo teoricamente, né? Eu sei o que eu preciso. Não é só ter o conhecimento e o entendimento que já vai garantir a sua chave para você entrar lá e receber o fluxo. É muito difícil, na verdade, você se conectar com essa energia, porque a energia do dinheiro, né? E aí agora eu não estou falando de prosperidade, estou falando de dinheiro mesmo. Dinheiro. O que é dinheiro? É um papel? Então, o dinheiro, alguns mil anos atrás, era búzio. Búzio já foi moeda de troca. Em outro período da história, já foram especiarias, já foram moedas de troca. Agora a gente tem o metal, né? As moedas e as cédulas. Então, na verdade, o dinheiro, o que é? Uma energia de troca. A gente pode dizer que é uma energia de troca materializada, né? Condensada ali no papel ou no metal, na moeda. Mas é isso, é uma forma elementarizada, né? Condensada de você trocar energia. Nada mais é do que isso. Trocar energia. Eu tô com vontade absurda, o meu exemplo mesmo do café. Tô com uma vontade absurda de tomar um café feito diferente, passado por um processo artesanal, e ele é um pouco mais caro. Beleza, se eu tenho dinheiro, eu pego o meu dinheiro, vou lá no lugar que vende, compro o meu café e vou ser feliz aqui fazendo minha live. 7h16 da manhã, tomando meu cafezinho de banho tomado. Mas entendam o que eu falei, se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, ou se eu tiver metade do dinheiro, eu não posso chegar lá na loja e falar, olha, quanto que é o café? R$50. Tá, eu tenho 40. O problema é meu, né? É R$50. Mas eu tenho 40, me vende. Volte daqui a R$10. O que eu tô querendo dizer? O dinheiro, né, ou serviços ou produtos, eles têm um valor. Se você é aquela pessoa que desvaloriza as coisas, você está desvalorizando o quê? O dinheiro. Se você não valoriza as coisas, você não está valorizando o dinheiro.
Ah, isso parece muito simples, não é não? Não é não? Na verdade, o mais difícil é você pedir por um serviço ou comprar um produto e aceitar pagar o valor que foi lhe passado. Vou lá na loja comprar o meu café de R$ 50. Aí a pessoa fala, é R$ 50 o café. Eu falo, ué, mas na loja ali do lado é 35. Ué, então vai lá comprar lá na loja lá do lado. Ou, eu vou contratar o serviço de um pintor. Quanto é, pintor? Você cobra para pintar a fachada da minha casa. Ah, fora o material, eu vou cobrar R$ 1.000. Nossa, pintor, isso é muito caro. Tem gente que faz mais barato. Então contrata a pessoa que faz mais barato. Agora, se ficar um serviço meia boca, meu irmão, o problema é seu. Se a pessoa fizer mal feito, o problema é seu. Sempre tem aquele papo, sempre tem alguém que faz mais barato, sempre tem um produto que é mais barato. Tá, mas e qual é a qualidade? Você está pagando só por conta do valor ser mais baixo ou porque você quer qualidade no produto ou no serviço? Tudo tem um preço. Vou repetir o que eu falei. Quando você não dá valor ao dinheiro, ao produto, ao serviço, né, que a pessoa está oferecendo ou vendendo, você não está dando valor à energia prosperadora, ao dinheiro em si. Então, ó, já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar aqui algumas atitudes nossas ou pensamentos que afastam a energia do dinheiro da sua vida, tá? Hábitos que afastam o dinheiro da sua vida. Alguns, né? São tantos que a gente faz e nem se dá conta. Então, um hábito muito comum até, você reclamar muito. Você ser aquela pessoa reclamona, né? Que chega no lugar, chega no trabalho, já chega com a cara amarrada. Aí, beleza, passou o fim de semana, descansou, foi trabalhar segunda-feira. Bom dia. Bom dia pra quem? Como é que foi seu fim de semana? Ah, foi ruim, não dormi direito, tô cansado, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô gripado, tô... Ah, caraca, vai pra casa dormir então, meu irmão. Ninguém é muro de lamentação, não, pra ter que ficar aturando os outros reclamando no ouvido. Problema todo mundo tem, pô. Mas ninguém é obrigado a ficar sendo muro de lamentação de ninguém, não. Esse é um hábito muito antipróspero. Muito, sabe por quê? Lá no começo da live, o que é ser próspero? É ser feliz. Então, se você já... Os primeiros minutos do seu dia, eles fazem total diferença em tudo. É por isso que eu quis fazer essa live esse horário. Né? Primeiro porque tem muita gente indo para o trabalho, indo estudar, etc. Ou, sei lá, ficou sem sono, acordou cedo. E aí, esses primeiros momentos, os primeiros momentos do dia, eles fazem toda a diferença no seu dia inteiro, quiçá na semana. E aí você vai lá, acorda, é porque tá com uma dorzinha, ou sei lá, dormiu mal, teve um sonho ruim. Ah, hoje meu dia vai ser ruim porque eu dormi mal. Ah, hoje meu dia vai ser ruim porque eu tô com dor aqui nas costas. Vai, meu irmão, parabéns, seu dia vai ser uma bosta. Você já determinou isso, pô. Não tem como a pessoa que passa o dia reclamando, seja lá do que for, atrair prosperidade. Essa energia do dinheiro é uma frequência muito alta, altíssima. Não é qualquer um que consegue se sintonizar e receber esse fluxo, não. Aí, para pensar 2 minutinhos, né? A frequência do dinheiro é uma frequência bem alta, né? Uma energia muito sutil, muito pura, muito... de muita felicidade mesmo. E aí aquela pessoa que passa o dia reclamando de qualquer coisa, vai ser próspero? Pô, não preciso nem responder. Não vai nunca. Pode arriar 50 padê para encher do ouro, pode ir na frente do banco mais movimentador, deixar um padê enorme com dólar, com euro, com seja lá o que for. Cara, não vai. Não vai. Prosperidade é muito mais do que isso. Outro hábito que te afasta da energia prosperadora é você
você murmurar, principalmente do seu emprego ou do seu chefe. Pô, mas eu tenho um chefe tão abusador, ele trata mal, faz, enfim, assédio moral e tal. Cara, então, duas opções, né? Continua aturando um pouquinho o chefe, mas enquanto isso você vai procurando outro emprego para poder sair assim que possível, ou, né, e aturando sem ficar reclamando, murmurando, jogando contra, etc., porque é dali que você está tirando seu dinheiro, você querendo ou não. Ou outra opção, você seja aquela pessoa que fica fomentando fofoca, falando mal do chefe, arrumando motim. E assim, desculpa, você pode até arrumar um outro emprego melhor, mas você não vai ser próspero. Então você vai ter mais dinheiro, mas o dinheiro vai fugir de você. Ou então eu tenho que aceitar tudo que fizerem comigo para ser próspero? Não, foi o que eu acabei de falar. Seja inteligente, seja estratégico, não seja burro, né? Fica ali, faz a política da boa vizinhança, mas todo o tempo que você tiver livre, vai procurando outro emprego que você queira, que te faça feliz, que te faça bem, que extraia o melhor de você. Mas não vai ajudar nada você, enquanto você estiver lá na empresa, você ficar reclamando. Você acorda, caraca, já tenho que ir para aquele lugar, eu odeio meu trabalho. Pô, frequência alta, fluxo do dinheiro, frequência alta, não vai chegar a você. Você tem que fazer o oposto disso. Quanto mais difícil for, aí mesmo que você tem que determinar que é fácil. Ó, sabe por quê? O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de diferenciar o que é realidade e o que não é. Não tem. Tudo, na verdade, para o nosso cérebro é real. É por isso que você vê um filme triste, né, que o cachorrinho sofreu um acidente, você chora igual louco. Né? Você vê uma novela que tem aquele drama todo, você entra no personagem, parece que você é da família da pessoa. É porque o nosso cérebro ele não diferencia o que é real, o que é ficção. Então, o que você coloca como real, o seu cérebro entende como real. Quando o seu cérebro entende aquilo como real, ele vai moldar e transformar o magnetismo ao seu redor para que aquilo seja real. Então, qual é a realidade que você está querendo colocar no mundo? Qual a realidade que você quer agregar na sua vida? Que você tem um emprego bosta, que não gosta de acordar cedo, que está com dor de cabeça, que tem um relacionamento ruim, uma família que não te entende? É essa a realidade que você quer? A mudança, ela tem que ser aqui. Por isso que eu falei que lá pro final da live a gente vai fazer uma ativação por Ori. Se o seu Ori não for próspero, não entender a energia da prosperidade, você não vai ser próspero. Simples assim. Para você ser próspero, o seu Ori tem que entender que você é próspero. Para o seu Ori entender que você é próspero, você tem que ter atitudes e uma vida próspera para você atrair esse fluxo. Outro hábito que te afasta da energia do dinheiro, que te afasta da prosperidade, é você não ser corajoso, você ser covarde. Esses guardiões do fluxo prosperador, eles só se relacionam com quem tem coragem. E aí vamos se aprofundar nisso. O que é ser corajoso? Depende. O que é ser corajoso no campo espiritual? É aquilo lá que eu falei. Você vivenciar a sua fé, assumir a sua fé, não importa, né? Não importa a família, não importa vizinho, ou pelo menos não deveria importar. Então é você ter coragem de ser verdadeiro no campo religioso, por exemplo. No campo do amor e das relações, o que é você ser corajoso? É você não aceitar qualquer coisa que coloquem, que te imponham qualquer tratamento. É você não aceitar ser segunda opção, é você não aceitar só ser visto quando sobra tempo, ou quando a pessoa quer, ou quando convidei alguns amigos para sair, ninguém pode, vamos sair comigo. É você falar não. É isso em todas as relações. É você falar não quando necessário. Não é você ser arrogante. É você ser verdadeiro e sincero com você mesmo.
Então, assim, aquele parente ou aquele relacionamento, até de amizade, né, não só afetivo, mas que suga, né, que só te procura quando quer despejar coisas, quando quer desabafar, quando quer, passou por um problema, você tem que ser o depositório de frustrações da pessoa. Só te procura para isso. Ou só te procura quando quer alguma coisa. Pô, meu irmão, tô sem dinheiro aí para pagar uma conta para isso, para aquilo outro, me empresta aí. Cara, o não é uma frase completa que não precisa de explicação, não precisa ter início, desenvolvimento e conclusão, não. Introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Por si só, a palavra não já é introdução, já é desenvolvimento e já é conclusão. Você pode me emprestar o dinheiro? Assim, assim, assim? Se você não tiver ou não quiser, não. Não precisa por quê? Não precisa ter porquê. Não. Ou mais do que isso. É muito comum a gente ter uma dívida de gratidão. A pessoa te ajudou em algum momento da sua vida e aí você fica se cobrando que você tem que ajudar, tem que devolver de alguma forma. Tá, você já colocou um peso ali nessa relação. Você não tem que nada. Se não quiser ou se não puder, não. Ponto final. Não posso. Se eu puder, daqui para frente, eu te falo, te ajudo. Né? Não posso, não. Se você puder e quiser, se aquilo for te fazer bem, sim, ajude, vai ser muito bem-vindo. A energia entende quando tem verdade. Os guardiões, o dinheiro é uma energia inteligente. Tanto o dinheiro quanto os guardiões do dinheiro. Então eles entendem quando é verdade, quando você quer ajudar porque você, enfim, ama aquela pessoa, porque você não quer nada em troca, porque você vai sentir prazer, ou quando você está fazendo por uma obrigação, por dívida de gratidão. É bem diferente. Quando você faz algo podendo ou não podendo é até pior, por conta de dívida de gratidão, na hora você interrompe o fluxo prosperador. Porque fica o peso nessa relação. Isso corta o fluxo prosperador. Agora, quando você faz algo com amor, você quer ajudar, você, enfim, ama a pessoa e essa é uma forma de você conseguir demonstrar isso. Os guardiões entendem, o dinheiro entende. Então, o ponto que foi, volta em dobro para você. Mas não coloque peso nas suas relações. Não engula sims para agradar os outros. Você vai estar cortando o dinheiro da sua vida, assim. É a mesma coisa que você pegar e rasgar dinheiro e jogar pro alto. Energeticamente falando. É a mesma coisa. Então você tem que ser corajoso em todos os campos da vida para você conseguir, vamos dizer assim, merecer a energia da prosperidade, a energia do dinheiro. Né? Tem várias coisas que a gente faz que acaba afastando o fluxo da prosperidade. Por exemplo, você ser muito reativo, né? Ser aquela pessoa, às vezes, que as pessoas têm até medo de falar com você porque não sabe o que vai sair daí. Então, às vezes, você fez algo ruim, né? Você, enfim, teve uma atitude que não foi muito legal, seja no trabalho, no relacionamento, numa amizade, e aí a pessoa chega para você para falar isso, olha, você teve uma atitude assim, 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 eu não achei legal, não achei que foi legal. E aí você, pra você, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Cara, ninguém é obrigado a aceitar, né? E é outra coisa, a gente tá em constante processo de evolução, pô. Você não é igual como você era há 10 anos atrás, há 10 dias atrás, há 10 horas atrás. Só que tem que ter humildade para isso, para reconhecer. Então, ouviu a crítica, né? Ouviu o conselho. Aí você filtra. Pô, faz sentido? Várias pessoas falaram a mesma coisa. Pô, então calma aí. A chance das pessoas estarem certas e eu estar errado é muito maior. Né? Se todo mundo tem uma visão, todo mundo é um consenso de que tem um ponto da vida que você precisa melhorar. Mas não, o Alecrim Dourado acha que é perfeito, que o jeito é assim mesmo, é complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, né? Isso também é afastar o dinheiro da sua vida, tá? Porque o dinheiro, a energia principal, né, que move o dinheiro,
os guardiões do dinheiro, eles atuam em um campo específico da vida, que é o campo das relações. Como eu falei no começo, o que é o dinheiro? É um bem material, né, que é responsável pelas trocas, pela energia de troca. Então, tudo que está ligado às trocas, né, o campo das relações, a sua relação com o mundo, consigo, com o outro, com o trabalho, com o chefe, enfim, com tudo, com família, o campo das relações é o campo responsável pela prosperidade, pelo fluxo da prosperidade, né? Então, você não sendo próspero no campo das relações, cara, é 70% de chances de você não ter dinheiro, porque a divindade maior, né? E aí agora falando de divindade, a divindade maior que sustenta e rege a energia do dinheiro é uma divindade que atua no campo das relações, né? Uma divindade tem um nome, etc. Mas não vou me aprofundar nesse conhecimento. Mas é uma divindade que atua no campo das relações. Essa divindade é responsável pelo fluxo do dinheiro, fluxo prosperador. Então, se você não é próspero no campo das relações, você está se afastando de quem? Só da principal divindade que libera o fluxo. Os guardiões, que eu falei lá, que comandam, né, que vão dizer se você pode ou não receber o fluxo, são guardiões também do campo das relações. Ou seja, esse campo das relações é o principal que vai ali sustentar todo o fluxo do dinheiro, da prosperidade, da abundância, da fartura, etc. Então, por isso que eu falei lá, se você faz tudo isso, mas trata mal todo mundo da sua família, é abusivo no relacionamento, fala mal do seu chefe, fomenta fofoca, faz discórdia, sente inveja dos outros. Ah, por que aquela pessoa foi promovida e eu não? Ah, por que aquela pessoa tem um relacionamento bom e eu não? Ah, por que aquela pessoa comprou a casa, carro novo e eu não? Meu irmão, para de perder tempo tomando conta da vida dos outros e vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Vai ser feliz, pô. Bom dia, Liliane, obrigada. Vai ser feliz. O tempo que você está olhando o que tem de imóvel na casa do irmãozinho, se trocou de carro, se não trocou, se está feliz ou não no relacionamento, é o tempo que você está investindo em você, pô. É o tempo que você está gastando o seu dinheiro, o seu tempo, para você mesmo. Para onde que você acha que vai voltar isso? Para você. Então, esse principal campo das relações é onde a gente tem que ter mais cuidado. É onde a gente tem que tratar igual um bibelôzinho. Não só, tanto para tratar bem as pessoas, né? Então, assim, ser uma pessoa agradável, ser próspero. Você não pode ser aquela pessoa que ninguém gosta de estar perto de você. Mais uma vez, é a mesma coisa que você pegar uma nota de dinheiro, rasgar e jogar no lixo. Dá no mesmo. Você não pode ser aquela pessoa que, sei lá, está no seu trabalho, aí o pessoal pensa, pô, mas aí para resolver tal coisa eu tenho que falar com fulano, eu não gosto de fulano, eu não quero chegar perto de fulano, fulano vai me dar patada, fulano vai me olhar feio, vai me olhar de cara feia. Cara, você não pode ser essa pessoa. Muito pelo contrário. Olha, uma característica, né, principal do guardião do fluxo prosperador é ser um bom anfitrião. Ser um bom anfitrião. Vamos dizer que essa é uma das principais características, e aí eu estou falando do guardião, né? Para quem não sabe, eu estou falando de Exu do Ouro, Pombagira do Ouro, dentro da religião de Umbanda, né? São os guardiões que a gente entende que trabalham com esse fluxo. Então, uma característica, né, principal desse guardião da prosperidade é ser um bom anfitrião. Então, você é aquela pessoa que inventa 1000 desculpas para não receber ninguém na sua casa, ou toda vez que alguém quer ir, eu tô doente hoje, não vem não. Não, hoje eu tô com dor de cabeça. Não, meu bicho aqui tá passando mal, não posso receber ninguém em casa. Mas eu não arrumei a casa, não vem não. Mas não tem nada aqui para te receber, não vou conseguir nem passar o café. Cara, que chato. Mesmo que isso tudo seja verdade, mesmo que você esteja com dor de cabeça, que o bicho está passando mal, enfim, qualquer coisa desse tipo, lembra que eu falei, o cérebro não sabe a diferença da realidade e do que é ficção.
Então você tem que mostrar completamente o oposto. Não, meu irmão, vem sim. Só não vou poder demorar muito porque eu tenho algum compromisso. Então você vai receber a pessoa e isso provavelmente vai até te fazer bem, porque às vezes você está tão focado ali no problema, tão dentro, né, do problema, que você não consegue espairecer um pouco para conseguir enxergar a solução. E aí quando vem uma pessoa te visitar, por exemplo, dá aquela distração ou tira você um pouco do foco do problema e aí tudo começa a circular. Às vezes são até os seus próprios, né, guias que veem que você está precisando sair um pouco daquela situação, né, ter um outro foco, um outro momento para conseguir relaxar e resolver o que tem que resolver. E aí você, enfim, é um péssimo anfitrião, coloca um monte de problema. Então, além de não trazer o fluxo da prosperidade, ainda mergulha mais ainda no problema. Né? Então, você tem que ser aquela pessoa que recebe bem os outros. Eu dei um exemplo de receber bem em casa, mas você tem que receber bem em qualquer lugar. Tem que receber bem no seu trabalho, você tem que ser aquela pessoa agradável. Tem que ser aquela pessoa que, ao te olharem, sorriem. Não fecha a cara. Então eu tenho que ser aquela pessoa que você vai olhar para mim e vai dar um sorriso, pô, sincero, né? Não tem que ser aquela pessoa que você vai olhar para mim e vai... Ou se você for filho de Oxum, você vai fazer aquele... Tô falando de filho de Oxum, mas eu posso porque eu sou filho de Oxum. De Oxum e Iemanjá. Então, você tem que ser aquela pessoa que... Pô, que legal, eu tô indo lá ver fulano. Eu gosto tanto da energia dessa pessoa, eu gosto de estar perto. Isso é ser próspero pra caramba. Você tem que ser aquela pessoa que querem tirar um pedacinho seu, se puder, guardar num potinho. Você tem que ser aquela pessoa que querem um pouquinho de você, que querem absorver um pouquinho de você, quer estar com você, quer pegar em você, quer tocar. Mesmo que você não goste. Eu, por exemplo, não gosto muito de abraço, não. Eu gosto mais de abraço de bicho. Mas eu tenho que ser aquela pessoa que as pessoas queiram abraçar, que quer ver, quer ouvir, quer estar perto. Pô, isso você está atraindo prosperidade demais. Assim, os seus guardiões, né, eles estão trabalhando com essa energia e movimentando para devolver para você em forma de dinheiro, de prosperidade, de felicidade e tal. Então você tem que ser essa pessoa. Né? Ah, eu não consigo. Então a gente já sabe qual é o ponto de partida para você trabalhar e mudar essa realidade da sua vida. Né? Então aqui eu já estou falando alguns hábitos para te tornar próspero. Olha, recentemente, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então eu estou estudando sempre o tempo inteiro, e não só a macumba, mas várias situações, né, da vida, do dia e tal. E eu estava, há um tempo atrás, muito mergulhada no estudo sobre o estoicismo, né, para algumas pessoas até orientei alguns livros que falam sobre isso, e eu estou aqui, inclusive, orientando vocês. O estoicismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica de pensamento muito antiga, né? E ela traz algumas verdades ou alguns conceitos e conselhos, né, que ajudam a gente a ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, né, em várias áreas da vida. E tem algumas que são pontos chaves, né, que a gente costuma pecar muito, e você pegando esse conhecimento bem antigo, né, do estoicismo e puxando para isso que eu estou falando hoje, né, hoje dia 20 de março de 2026, 7h41 da manhã. É muito atual e que faz toda a diferença para definir se você vai ter ou não dinheiro na sua vida. Então, um exemplo de conhecimento do estoicismo que a gente pode aplicar na vida atual para ser beneficiário da energia da prosperidade. A máxima, né, que eu posso dizer assim, do estoicismo eles dizem que se algo não está sobre sua posse, se você não tem poder sobre algo, sobre um acontecimento, sobre uma decisão, então aquilo não tem que ser um problema na sua vida. Se você não tem poder sobre mudar uma situação, sobre decidir algo, sobre fazer algo, sobre, enfim, se você não tem poder sobre algo, aquilo não pode ter poder sobre você, não pode definir a sua vida. Então, um exemplo,
Você está numa empresa e aí tem que fazer X coisa, tem que fazer uma coisa assim, assim, assim. Essa coisa não é do seu departamento e assim, você nem pode botar a mão porque você nem sabe fazer, é algo completamente que foge do seu departamento. E aí a pessoa que deveria fazer isso não está fazendo. Então, você pode fazer? Não. O máximo que você pode colocar a mão ali e falar, pô, se tiver precisando de ajuda para fazer aquilo que foi pedido e eu puder te ajudar, vamos lá, eu te ajudo. Mas aquilo não tem que ficar na sua cabeça de, caraca, fulano não começou a fazer, ou, tá vendo que tem que fazer aquilo ali, por que não vai lá e faz? Ou um outro exemplo, você está num relacionamento, né, num relacionamento afetivo. Por exemplo, sei lá, tá casado com a pessoa, enfim. E aí a pessoa tem que marcar uma consulta médica, sei lá, né? Tem que fazer algo X para a família, tem que, enfim, resolver algo para a família ou marcar uma consulta para si mesmo. Então, não é para você, é para a pessoa, é a família da pessoa, é o médico da pessoa. Não vai ser bom para você e nem para a pessoa que você fique. Você já fez aquilo? Ah, não. Ah, mas por que você não fez ainda? Ah, porque ainda não pude fazer, eu esqueci de fazer. Aí passa, sei lá, 10 minutos. Você já fez aquilo? Resolve logo aquilo, marca logo a consulta, vai logo ver a tua família, vai logo... Cara, não é problema seu. Se mete na sua vida, resumindo a história. Toma conta do seu, faz as suas coisas, deixa a pessoa fazer as coisas dela, pô. Ah, mas é que eu tô vendo que a pessoa precisa e... Não, você na verdade tá só sendo controlador. Você tá só sendo uma pessoa que precisa ter o controle da situação, precisa, sei lá, tá certo o tempo todo, precisa resolver tudo. Cara, assim, vamos lá, uma verdade aqui absoluta, né? Que existem duas verdades absolutas, Deus e essa que eu vou falar, que é, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então, se você tá num trabalho, alguém tem que fazer uma coisa e não fez, então, se a pessoa, assim, de verdade não fizer, mesmo você tendo oferecido ajuda ou lembrado que a pessoa tem que fazer sem ser chato, então, ninguém é insubstituível, pô. Ninguém é. Se você não precisa ficar preocupado de resolver o problema do mundo, porque não cabe a você resolver o problema do mundo. Cabe a você resolver os problemas de quem? De quem? Falem. De você mesmo, pô. De você mesmo. Você não encarnou em dois corpos. É um corpo só. Né? Nessa encarnação, eu sou Tamires, sou Tamires Jorge Barreto, essa é a minha encarnação atual. E eu não estou falando de questão de questão de cisgênero, transgênero, nada disso. Isso daí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando do corpo, da consciência. É uma só, independente de tudo isso. É uma só. Não são duas no mesmo corpo. Não é isso. É um corpo, uma consciência, independente de caminho, de evolução, enfim, de vivências, de tudo isso. Então, cara, se eu encarnei uma consciência, um espírito num corpo, eu tenho que cuidar dessa consciência, desse espírito, desse corpo. Não tenho que cuidar da consciência do meu marido, da minha esposa. Não tenho que cuidar do espírito do meu filho, da minha filha. Não tenho que cuidar do corpo da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu... Não tenho que. Tem que cuidar do seu. Ah, mas eu não posso deixar o meu filho com a cara na porta, não posso deixar a minha filha se frustrar. Pode sim, porque faz parte da evolução daquela consciência, daquele espírito. Você passou por isso para estar aqui. Eu passei por várias decepções para estar aqui. Vou passar provavelmente por muitas outras. E tá tudo certo. Ninguém é insubstituível. Essa é a segunda verdade absoluta além de Deus.
Então toma conta da sua vida, né? Dito assim de forma suave, bonitinho, como uma boa filha de Oxum pode falar, você nem fica com raiva de mim, né? Isso define sim se você vai ser próspero ou não. Porque a gente tem que ter uma boa relação com a gente e com o outro. É um dos principais pontos que vão definir a prosperidade na sua vida, o dinheiro na sua vida, né? Então, são inúmeros hábitos, são inúmeras atitudes e escolhas que a gente tem diariamente que ou afastam ou trazem o dinheiro para a nossa vida. Eu poderia ficar falando muitas coisas aqui, porque esse é um assunto muito extenso, né? E a gente, às vezes, tem um entendimento completamente errado. Olha, outro exemplo, você ser correto, ter caráter, isso vai sim definir se você vai ser próspero ou não, né? E ser correto é em vários pontos da vida. Inclusive, por exemplo, não alimentar pirataria. Alimentar, que eu digo, tanto em compra de produtos, quanto em, por exemplo, compartilhar PDFs, né? Isso não é bom, porque tem o direito da pessoa que criou aquilo. Outra coisa, esse negócio de jeitinho brasileiro, cara, isso é a pior M para tirar a prosperidade da nossa vida. Então, vamos supor, você está numa fila de banco. Se você tiver um pouquinho acima do peso, você não pode fingir, minha irmã, que você está grávida para passar à frente dos outros. Você não pode, sei lá, meu irmão, começar a mancar para passar à frente dos outros. Enfim, essa questão, ela não... O certo e errado, nesse caso, não é o que você acha que é certo e errado. Né? Sim, o certo e errado é muito relativo, mas você mora no Brasil, né? Então você vai seguir as leis brasileiras. Se você não concorda com as leis do seu país e, sei lá, quer ir para um país que você pode ter vários cônjuges, então você vai para lá. Mas não fica aqui casado com uma pessoa e saindo com todo mundo. Porque você está indo contra as leis do seu país e, sim, são leis morais dentro dessa realidade aqui que a gente vive. Em outra realidade diferente? Mas aqui não. Aqui não pode existir isso. Aqui é errado. Então, se é algo errado e você fizer, você está indo contra o que? O fluxo prosperador. Que é um fluxo muito, muito certo, assim. Mas isso é muito utópico, ninguém é bom o tempo todo, certo o tempo todo, ninguém só é good vibes o tempo todo. Não, não é, e eu nem confio em gente que é. Né? Aquela pessoa que está feliz o tempo todo, está tudo bem o tempo todo, vive num musical da Disney. Cara, eu na boa, eu me afasto dessas pessoas. Porque todo mundo é humano, eu entendo isso. A questão é você entender e estar sempre se propondo a ir para o lado correto, ou a fazer o melhor. Você não tem que fingir que está tudo bem, você tem que entender e viver como se estivesse. Porque quando você vive, olha, vamos lá, hoje eu não, vamos supor, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho relacionamento, não tenho emprego, as coisas estão começando a quebrar em casa, enfim, eu não tenho o que fazer, estou desesperado. Você tem que viver como se você tivesse o melhor relacionamento do mundo, como se você tivesse um carro zero na garagem, uma casa bacana, se fosse próspero em todos os sentidos da vida, porque quando você cria a realidade que você quer ter, você passa a viver aquela realidade, aquilo de verdade se torna real. Você tem que ser um co-criador da sua realidade, você não pode ficar lamentando, pô, mas a vida de fulano só dá certo, a minha só dá errado. E vai continuar dando se você não mudar esse pensamento. A realidade, ela primeiro começa aqui, para depois você ver. Mas se não começar aqui, você não vai ver. Então você vai ficar correndo atrás do próprio rabo, resumindo a história. Então, primeiro ponto é entender isso e se propor ou fazer um esforço, nem que você colhe um monte de post-it na sua casa, cola no espelho, na geladeira, hoje o meu dia será melhor do que o dia de ontem. Coloca um monte de frases de afirmação, porque isso é muito poderoso. De verdade é.
de verdade é mesmo, você atrai isso. O dinheiro é uma energia, apenas isso, é uma energia em suspensão que a gente materializou, condensou aqui em moeda de troca, né? Moeda, papel, enfim, cédula. Mas é energia, é tudo energia, tá aqui, como o sol, como, enfim, a lua, blá, 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 erva, árvore, enfim, tudo é energia. E o que vai definir se você vai ter essa energia na sua vida ou não são as suas atitudes, o seu pensamento, enfim, tudo isso que eu estou falando há 51 minutos. Ah, então é você mesmo que vai definir se você vai ter dinheiro ou não, 100%. Eu estou falando, né, eu primeiro decidi fazer essa live porque é um assunto muito importante, né, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa questão do dinheiro, da prosperidade, da felicidade, de fazer as coisas com amor e ser verdadeiro, e porque segunda-feira eu vou começar um curso de Exu do Ouro, Exu do Ouro e Pombagira do Ouro, que são esses guardiões do fluxo da prosperidade, né? São aqueles que estão ali, vamos dizer assim, nas porteiras, né? Definindo quem vai passar para o lado de lá e quem vai ficar aqui ainda penando, aprendendo as lições. Então, quando eles identificam que você pode passar para o lado de lá da porta, eles abrem os portais, né, liberam o fluxo, e aí você tem aquela transformação, ou pelo menos um início de uma transformação na sua vida. Esses guardiões, Exu e Pombagira do Ouro, eles estão ligados a tudo que tem a ver com prosperidade, em todos os sentidos da vida, né? E aí, segunda-feira, eu vou começar um curso, é um curso de 4 aulas, né? São 3 aulas teóricas, que eu vou falar de forma muito mais aprofundada, isso que eu comecei a pincelar aqui, né? Eu vou falar sobre quais são esses processos e esses pilares que a gente precisa fincar na nossa vida, né? Fortalecer para conseguir abrir o nosso canal, o nosso magnetismo para receber o fluxo da prosperidade. São 4 pontos principais da vida. Eu vou mergulhar nisso, e aí eu vou falar do guardião Exu do Ouro, da guardiã Pombagira do Ouro, vou falar dessa divindade que eu disse, né, que rege todo esse fluxo, e aí vou ensinar a fazer trabalhos para se conectar, como criar um ponto de força na sua casa para ser o ponto canalizador dessa energia, né, de você ancorar essa energia prosperadora na sua casa, não ser só uma ideia, né, ser algo palpável, material, e como ancorar e assim ativar, né, botar axé ali para realmente ser um ponto movimentador e ancorador das energias prosperadoras. Então, oferendas, né, trabalhos, elementos desses guardiões. Então, a aula são 3 aulas teóricas que totalizam 6 horas, né, são 3 dias, 2 horas de aula teórica cada dia. E essas aulas teóricas elas vão ser feitas online e fica gravado para você assistir depois, né? E vai ter o dia da aula prática presencial. Nessa prática presencial, a gente vai fazer uma meditação, né, na força da divindade maior do fluxo prosperador, e aí depois a gente vai chamar os guardiões. Então, eu vou incorporar meu Exu do Ouro, minha Pombagira do Ouro, quem tiver aqui fazendo a vivência e for médio de incorporação, vai incorporar também. Quem não for, o guardião vai estar aqui do mesmo jeito. E aí, nesse momento, é transmitida a chave, né, do guardião espiritual, da pessoa que está ministrando, no caso eu, vai transmitir a chave para as pessoas que estiverem fazendo o curso, tanto de Exu do Ouro quanto de Pombagira do Ouro. E aí, quando você tem um entendimento teórico do conceito, recebe a chave para se conectar com o mistério, é como se você selasse, né? E aí você se abre para receber esse fluxo prosperador. Esse curso começa segunda-feira, aí são 3 segundas-feiras, as aulas teóricas, né? Teórico online, então você pode assistir de qualquer lugar. E no dia 12 de abril vai ser a prática presencial, com essa apresentação ao mistério. Mas essa prática presencial, assim, quero fazer o curso, mas não consigo fazer a prática agora. Conversa com a gente, que aí depois a gente vê um outro momento para fazer a apresentação, não tem problema nenhum, né? E aí eu divulguei em alguns lugares que durante a live eu ia dar um presente, né? O presente é um cupom de desconto para fazer o curso, tá? Então, você quer fazer o curso, né, de Exu do Ouro, Pombagira do Ouro, entender toda essa questão de forma mais aprofundada, vai entrar em contato
comigo, pode ser aqui no chat mesmo do TikTok, vai entrar em contato comigo e vai falar o cupom para ter o acesso ao desconto. O cupom é OURO1010. Não vale escrever nos comentários o cupom, tá? Não vale roubar, é só para quem assistiu a live. Então o cupom é OURO1010. Aí você manda mensagem e fala, ó, eu quero fazer o curso de Exu do Ouro, Pombagira do Ouro, eu tô com um cupom aqui que se chama OURO1010, e aí eu quero meus 10% de desconto. Aí você vai ter os 10% de desconto, a gente vai conversar, né, eu vou falar, o curso também tem apostila PDF, enfim, é um curso completo. Eu já fiz, como eu falei, eu já fiz vários estudos, né, do campo da Umbanda, da religião, e, cara, esse curso, para mim, é o melhor. Até hoje, dentro da Umbanda, até hoje foi o melhor curso que eu fiz. Ele, cara, vira muitas chaves, muda você, te vira do avesso e faz você se reinventar. Assim, não é papo para vender curso, não. Até porque a questão da prosperidade é quem pode ou não, né, quem está no momento ou não, mas é maravilhoso. Tá? Esse curso, conteúdo que a gente recebe, que a gente aprende, muda muita coisa na nossa consciência, na nossa vida, faz a gente se relacionar de forma diferente com os mistérios, né? Com as situações da vida, com a criação como um todo. E a outra coisa que a gente vai fazer aqui na live é a ativação do Ori, né? Lembra que eu falei? A gente vai fazer uma ativação simples, tá? Do Ori, para a gente poder abrir o nosso campo, né, o nosso mental, para se conectar com a energia prosperadora. Né? Então, assim, uma última dica. Estudem sobre o que eu falei, estudem sobre o estoicismo, tá? Porque lá tem várias verdades, vários direcionamentos e conselhos que ajudam a gente a modificar a forma como a gente vive a vida para conseguir ser mais próspero, ser mais feliz em todos os campos da vida, né? Então, ensinam a gente a acordar cedo, a questão das primeiras horas do dia, enfim, são conhecimentos muito valorosos e eu super indico que você se aprofunde e estude sobre essa corrente de pensamento, tá? Estoicismo, muito bom, de verdade. Sobre o Ori. A questão assim, de trabalhar com Ori, o que acontece? Tem alguns Oris, né, que não aceitam determinados tipos de elementos, de determinadas coisas que vão no Ori. Então tem Ori, por exemplo, que não se dá bem com mel, então não pode botar mel no Ori, ou dendê, não pode botar dendê no Ori, ou enfim. Tem alguns Oris que têm algumas questões específicas. Então o que eu vou fazer? Se você só um momentinho que a live aqui deu um aviso de que ia encerrar. Pronto, voltei. Se você tem o conhecimento, né, que seu Ori não pode botar mel, não pode botar determinados elementos, então você não vai fazer do jeito que eu vou falar, vai fazer de um segundo jeito que eu vou ensinar depois. Mas são casos muito específicos, a maioria dos Oris aceita mel tranquilamente, na verdade é até muito bom, né, ajuda bastante a trazer leveza para o nosso Ori, a trazer mesmo você ver a vida com doçura de novo, né, a se conectar de forma mais leve com a vida, consigo, com tudo. A maioria aceita, sim, tranquilamente, são casos muito específicos de que alguns que não é muito bom, não aceita. Mas mesmo assim, é diferente, né, se é uma coisa feita com frequência, com constância, e se é algo pontual para um trabalho específico. Né, não costuma, se você não tem, por exemplo, se você não é iniciado num culto tradicional, né, em Fá, como eu estou falando, e aí saiu algum EWO, né, que você não pode mel na cabeça, então você já sabe que é um EWO, você não pode, você não vai fazer. Agora, se você não é iniciado, não teve essa informação de o que é EWO, o que não é para você, não vai ter problema, tá? Porque é um elemento muito afim com muitas vibrações, então não causa problemas, não. O que você vai precisar? Eu vou ensinar, não vai ser para você fazer agora, porque estão me assistindo no trabalho, ou no trânsito, ou enfim, fazendo as coisas
não vão conseguir fazer o trabalho agora. Mas eu vou ensinar, você vai anotar ou depois vai reassistir a live e fazer, tá? Do jeito que eu vou falar. Você vai precisar de mel, tá? Mas é importante que seja mel, não seja aquela glicose lá esquisita que a gente usa. Mel, tá? Mel, cravo da Índia, mel, cravo da Índia, uma vela branca de 7 dias. Mel, cravo da Índia, uma vela branca de 7 dias e um coco fresco. Tá? Um coco fresco, só isso. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu coco fresco, vai abrir, né? Ou já compra aberto, vai tirar a água do coco, vai reservar. Separa também um pano branco, tá? Um que você consiga cobrir a sua cabeça, amarrar a sua cabeça e ficar um tempinho com aquilo na cabeça. Então você pode fazer e ir dormir sem problema nenhum, ou faz assim, no fim de semana que você não vai trabalhar, então acorda, faz e fica com um pano na cabeça durante algumas horas para depois poder tirar. Tá? Então, cravo da Índia, mel, coco verde e um tecido branco para amarrar sua cabeça. É isso que você vai precisar. O que você vai fazer? Toma o seu banho normal de higiene, tá? E aí pega o coco verde e molha aqui o seu ori. Tá? O seu ori fica mais ou menos nessa região aqui. Deixa o coco cair aqui, pede para Pai Oxalá, para Mãe Iemanjá ou para a própria divindade do coco, né? Para limpar aqui seu ori, pede para o seu ori receber aquela limpeza, né? Para o seu ori se abrir, para você conseguir limpar essa região, para poder fazer o trabalho, né? Deixa cair a água do coco aqui no ori, beleza. Limpou o seu ori. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, isso você pode só no banho limpar o seu ori, depois sai do banho e vai para frente do seu altar para fazer o restante da ativação. Ah, não tem um altar, não tem problema. Vai para frente de uma mesa, de um aparador que você consiga deixar a vela que eu falei acesa, tá? Então vai para esse lugar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o mel, vai colocar aqui no seu ori. Ah, eu vou ficar com o cabelo melado. Vai, mas vai ficar com ori próspero também. Então tá valendo. Tá tudo certo. Deixa cair um pouco o mel aqui. Não precisa transbordar, é só um pouco de mel aqui. E aí por cima do mel você vai colocar o cravo da Índia. Tá? Vai botar um punhado de cravo da Índia. Então bota o mel aqui no ori, cravo da Índia. Aí você bota o pano branco e amarra para ficar aqui presinho e não cair. Beleza? Preparou o ori. Aí você vai para frente do seu altar. Não tem altar, numa mesa, num aparador, tanto faz. Pega a vela branca de 7 dias que eu falei. Acende a vela branca. Se você tiver um lugar na sua casa que você cultua anjo da guarda, faz ali. Ah, eu já tô com a vela do anjo da guarda acesa. Acende outra, porque esse é um trabalho específico para o seu ori. Tá? Acende a vela. Se você quiser, você pode acender a vela e fazer a oração que eu vou falar aqui com a vela aqui em cima do ori. Ou deixa ali e fica só de frente para a vela, tá tudo certo também. Tá? Então, essa oração que eu vou ensinar, você vai fazer com, né, sua cabeça limpa, com o mel e o cravo e o lenço aqui amarrado para as coisas não caírem. Então, beleza. Vai para frente da vela, acende a vela, fecha o olho, né? Você pode replicar a oração do jeito que eu vou fazer, ou pegar só como base e criar uma própria para você com o que você está precisando, sem problema nenhum. Esse aqui é só um exemplo, um modelo de oração que você pode seguir, tá? Fecha o olho na frente da vela, acende a vela, respira fundo 3 vezes para você se acalmar. Então, respira fundo, aí se acalma, calma
seus pensamentos. Coloca as suas mãos em direção ali à vela, né, a palma das suas mãos em direção à vela, e aí você se conecta com o elemento fogo, faz uma respiração funda e começa a oração. Eu invoco Deus, invoco as sagradas divindades desse planeta, invoco o meu Ori, eu saúdo o meu Ori, eu saúdo os guardiões do fluxo prosperador, os guardiões da prosperidade. Peço licença para me conectar com essa energia, peço licença para conectar o meu Ori a essa energia, que possa me auxiliar a ter consciência de todas as questões que eu preciso tratar na minha vida para conseguir me afinizar com o fluxo prosperador. Peço que me ajudem a ser uma pessoa melhor no meu trabalho, na minha vida, para minha família, para os meus relacionamentos, para mim mesma. Peço que me ajude a ter coragem na vida, para ser verdadeira, para não me enganar, para não me negar, para não me inferiorizar ou me vitimizar na frente dos problemas e situações. Peço aos guardiões que me ajudem a ter uma sintonização, uma conexão com o mistério prosperador através do meu Ori, que meu Ori possa jogar junto comigo, possa correr junto comigo, possa apoiar o meu destino, possa fortalecer os meus planos, possa fortalecer os propósitos e os desígnios de Deus na minha vida, que eu consiga realizar tudo que eu vim fazer nessa encarnação, nessa vida, que eu possa ter o amparo do meu Ori, da minha espiritualidade, para não desistir, não desanimar, mas ser firme, ser corajoso e ir em diante sempre, não desistir, independente dos nãos que eu ouvi, independente das portas se fecharem, das dificuldades aparecerem, mas que eu possa entender a minha força interna e seguir em diante, independente de tudo que aconteça. Que o meu Ori apoie as minhas decisões e me ajude a concretizá-las. Que eu possa ter um Ori forte, um Ori inteligente, um Ori corajoso, um Ori verdadeiro. Que eu possa ter um Ori alinhado com o meu destino, com a minha vida, um Ori calmo, um Ori de liderança pessoal, que eu possa ser Senhor ou Senhora do meu próprio destino e que o meu Ori me ajude a concretizá-lo. Que o meu Ori não seja um Ori fraco, mas seja racional, forte, estável, firme como uma rocha. Que o meu Ori me impulsione a passos maiores do que eu já imaginei para a minha vida. E que a minha espiritualidade me auxilie, me ampare a conseguir concretizá-los. Que eu enxergue, que o meu Ori enxergue a minha própria realidade e me ajude a manifestá-la em todos os sentidos da minha vida. Então, conversa com o Ori. Terminou de fazer a oração, você vai, amém, fala amém e projeta em direção à vela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou canalizando aqui, né, as energias, e aí depois que eu terminar, eu canalizo, projeto todas essas energias ali para o elemento ígneo, que é o elemento que vai trazer dinamismo e movimento a tudo que eu programei aqui. Deixa a vela lá, uma vela de 7 dias, então ela vai ficar acesa, né, no mínimo 6 dias, se for uma vela bacana. Se apagar, se bater o vento e apagar, só acende de novo, sem problema nenhum. E fica com o lenço na cabeça, pelo menos de 2 a 3 horas, pelo menos. Tá? Aí no máximo 6 horas já é suficiente. Depois só tirar, lavar a cabeça, sem problema nenhum, para tirar todo o excesso de mel. E assim, você fez um trabalho, né, para o seu Ori. Então você não vai tirar o lenço, lavar a cabeça, ir para o trânsito, xingar todo mundo porque te fechou no trânsito, sair reclamando da vida. Pô, aí você não aprendeu nada. Volta lá no começo, ouve a live de novo até entrar na cabeça. Né? Então, você vai fazer isso, você vai ficar tranquilo, não se estressa com nada, o problema não é meu, resolvo depois, se resolvam aí, briguem, se xinguem, só não me perturba aqui na minha paz de Oxalá. Né? Então faz esse trabalho e fica
Fica ali sentindo essa energia ser movimentada no seu ori, ser trabalhada dentro de você. E, mais uma vez, acredita, internaliza tudo isso. Muda a sua realidade, que a sua realidade muda. Mas começa em você. Tá bom? Então, um convite, são 2 convites que eu faço. Domingo agora vai ter uma roda de sagrado feminino comigo, com mais 2 outras facilitadoras, né? Uma vai para o campo da ginecologia natural, de trabalhar a questão do útero, independente de você ter o útero ou não, né? No caso de mulheres que precisaram tirar o útero. Vai ter a medicina do cacau, a Sagrada Mãe Cacau, trabalhando o nosso emocional, o nosso cardíaco. A gente também vai falar sobre as culturas matrifocais, né, sobre a figura da deusa. Vai ter um exercício de liberação do chakra laríngeo, né, um exercício de liberação da fala. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de falar não, de ser verdadeiro, tudo isso. Isso daqui vai tudo bloqueando aqui esse chakra, ao ponto de você não ter mais nenhuma troca com o universo, e aí começa a aparecer doença. Então vai ter tudo isso, um trabalho de liberação da fala, e vai ser domingo agora, dia 22, né? 22. Querendo ir para a roda de Sagrado Feminino, só pode mulheres, manda mensagem que a gente te explica. E o segundo convite é o meu curso de Exu do Ouro e Pombagira do Ouro, que vai começar segunda-feira. E aí a gente vai mergulhar de cabeça em todo esse conhecimento e muito mais coisa que eu não falei aqui, sobre esse mistério prosperador, dinheiro, enfim, tudo isso. Tá bom? Axé, bom dia a todos, saravá, até a próxima.